diálogo possível, como não há diálogo possível com aqueles que estejam nesse estado mental de dominação, de legião é o meu nome, porque somos muitos. Qual é o diálogo possível? Quem é que vai parar com qualquer racionalidade ou bom senso esse tipo de pulsão louca que toma conta e o indivíduo cai num estado de desvairamento total, indivíduos e coletividades inteiras? Então, eu estou pedindo que você chame isso para entender sua própria vida, para entender seu próprio mundo, para entender o seu ambiente, para entender a você mesmo. Por que que você representa coisas que você não sabe nem por que representa? Por que que você defende causas que você não sabe nem qual foi a raiz delas? Por que que você se faz inimigo daquilo que você não sabe nem por que se inimiza contra? Por que que você odeia os que você não sabe nem por que deva odiar, ou o que que eles fizeram para que você os odeie de tal modo? Isso é trágico, é terrível, mas é o que assola o nosso mundo todo. E particularmente, se você quiser olhar com mais acuidade, você vai enxergar o que está acontecendo hoje no nosso país, com lentes variadas, pode ir tirando que você vai levar um susto de ver como o que está descrito aqui em Marcos 5 tem uma aplicabilidade de natureza individual, cultural, social e psicológica, do ponto de vista religioso e político também, em toda a gama e todos os cortes e facetas e layers da nossa própria sociedade, à volta de nós. Ou da igreja doida, uma igreja que você pergunta qual é o teu nome, ela diz Legião é o meu nome. A gente já aguentou isso demais, é tudo muita raiva. Você veja, os representantes desse grupo só falam com ódio, só falam com raiva. É gente que anda por aí gritando para todo lado, é um negócio que está nos olhos deles, mas você não consegue nem enxergar, porque você mesmo está possuído pelo mesmo espírito. Aí o doido sou eu, chamando você ao bom senso, à lucidez, ao enxergamento, ao discernimento, eu viro doido ante o seu olhar translocado, tomado por uma loucura que você não consegue nem explicar e por um ódio que você não consegue nem definir, como é o caso desse homem. Qual é o teu nome? E ele respondeu a Jesus, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E eu quero deixar com você essa questão. Quantos vocês são? Quantos vocês são? A maioria dos que estão aqui comigo hoje não são um só. Na realidade, minha gente, quando você se torna um indivíduo de um grupo religioso, você abre mão quase sempre da sua individualidade e do seu processo de individuação. Preste atenção. Tem gente que não está nem entendendo o que eu estou falando, mas tem um monte de professores, de acadêmicos que estão dizendo uau, uau, enfim, entendi, ou de gente inteligente, lúcida, está dizendo, meu Deus, eu levei tanto tempo para compreender isso aqui, na minha cara, diante de mim. Preste atenção. Quando a submissão a essa história de introjeção de submissão, porque a história desse indivíduo é a história de um ser que introjetava submissões. Há 350 a 400 anos de introjeção de submissões, daquela cultura inteira, daquelas sucessões geracionais. Até que ele eclote como Vesúvio geracional. Derrama o que ninguém tem coragem de derramar. No caso específico dessa narrativa. Em outras circunstâncias, a gente viu isso na Alemanha. O que houve também foi uma quantidade enorme, enorme, enorme
de engolimentos, de degludimentos, o indivíduo deglutindo sapos e sapos históricos e todo tipo de realidade antagônica, e perdendo guerras, se levantando e sendo vencidos, até chegar a um ponto em que o inconsciente coletivo está tão lotado de todo o veneno possível que eclode um Hitler. Um doido da montanha que grita e todo mundo ouve. E todo mundo teme. E os filhos da submissão se submetem. E praticam a loucura como ordem dada. Sempre é assim, esse fenômeno se repete com regularidade. Agora, quando você mistura isso com religião e política, lá no caso da Segunda Guerra com Hitler, era uma salada de religião. Era o cristianismo contra o judaísmo, o argumento é mataram Jesus, então a gente odeia eles têm que ser eliminados. Mas tinha o Hitler, o Himmler, o Goebbels, vários outros que praticavam magia negra e que também praticavam a ressurreição dos cultos arianos ou supostamente célticos e que queriam fazer uma grande salada e fazer um grande panteão e a ressurreição de todas essas divindades neles. De fato, legião era o nome de tudo aquilo porque eles eram muitos. E a identidade deles estava sendo procurada, por isso é que faziam excursões pelo mundo inteiro procurando a raça ariana sobrevivente, porque a própria identidade deles tinha sido diluída. E aqui entre nós o que a gente vê é coisa absolutamente igual. Quando esse negócio se transformou num fenômeno coletivo, político, religioso, a gente assiste aquilo que ninguém compreende e os experts me perguntam como é que isso foi acontecer, Caio? E eu digo a eles, isso sempre esteve presente, só estava aguardando o tempo e a hora da crosta ficar fina o bastante para todo esse magma se derramar como a gente está assistindo. Então, vocês são quantos? Você que se submete a isso, você que é um filho da submissão, preste atenção. Você que é um filho da submissão ao pastor, e eles dizem, né, que quem não se submete ao pastor não se submete a Deus. Quem não se submete ao dízimo não se submete a Deus. Quem não se submete à catequese daquele grupo religioso não se submete a Deus. Quem não se submete ao marido perverso não se submete a Deus. É uma sequência de submissões. E quem não fica na minha igreja sai de sob a minha cobertura, portanto eu entrego ao diabo para padecimento. E as pessoas vivem nesse estado de pânico, de medo, de susto ambulante, como muitos de vocês vivem. Eu posso estar falando cada vez mais sozinho, mas não tem problema. No dia em que houver o despertar, o acordar, eu vou ser entendido por milhões de pessoas que hoje estão cegas, com um véu no rosto e na cognitividade. Mas eu sei que vai chegar a hora em que vai haver um despertamento. E está caindo aqui as plataformas que só duram 1 hora, estão me dando o sinal de que eu já passei de 1 hora. E eu quero deixar essa pergunta com você, que continua me vendo aqui no YouTube, que é onde a gente tem uma plataforma para valer. Quantos vocês são? Você é fruto da síntese de quantas vozes? No meio cristão é uma coisa em relação à qual eu me insurjo há 50 anos e meio.
No dia 18 de julho, do dia 19 em diante, vai fazer 51 anos que eu estou gritando sozinho mais ou menos as mesmas coisas. Alguns me repetem, mas sem muita convicção de raiz. A minha raiz está plantada aqui com gente aderindo ou sem ninguém, ela é uma raiz inarrancável. E eu dou graças a Deus quando tem alguém tentando me ecoar de algum modo. Mas nem sempre eu vejo uma raiz profunda plantada ali. Mas o que eu luto contra a vida inteira e pergunto, a mesma pergunta é: vocês são feitos do quê? Porque a própria leitura da Bíblia, quando o indivíduo diz, eu sou da Bíblia de capa a capa, a Bíblia é a palavra de Deus para mim de capa a capa. Eu digo, mas tudo impede igualdade? Tudo impede igualdade, reverendo. Eu digo, então, Moisés impede igualdade com Jesus? Sim. Está dentro da Bíblia. Paulo impede igualdade com Josué? Sim. Está dentro da Bíblia. A Epístola aos Hebreus impede igualdade com o Levítico? Sim, está tudo dentro da Bíblia. Eu creio na Bíblia, de capa a capa. Eu digo, então você está perdido. Legião é o teu nome porque vocês são muitos. Vocês são Moisés, Josué, juízes, escribas diferentes. Vocês são Samuel, vocês são todo mundo que já passou durante 2000 anos, em épocas diferentes, para civilizações distintas, com conselhos diametralmente opostos, com posturas que deixaram de ser aceitáveis durante o tempo do próprio Velho Testamento. Ele fez revisão de si mesmo dezenas, centenas de vezes para vocês. Hoje, no século XXI, em 2024, continuam adotando o combo inteiro. E Jesus está em pé de igualdade com tudo. Jesus divide espaço ali. Chega, Moisés, deixa eu falar um pouco aqui. Deixa eu ver. E você, não, peraí. Aqui é mais conveniente Josué, porque Josué chega com a espada matando. E Jesus vai mandar perdoar. Não funciona para nós agora nesse momento. Aí Jesus vira um deusinho desse panteão de vocês, de capa a capa. Não tem voz. E se perguntar e você for sincero, você vai dizer: Legião é o nosso nome porque nós somos todos os livros da Bíblia, todos os autores da Bíblia e todos os pastores e todos os intérpretes que pregam nos nossos púlpitos. Nós somos essa legião de gente. Aí quem é que pode manter a sanidade nesse estado? Quem é que pode ter cabeça? Quem é que pode pensar em outro assunto a não ser no inferno, como é o caso desse homem aqui, que o tema dele é o abismo, é o inferno, é o inferno, é o inferno. É medo de Jesus. Meu Deus, eu peço que essa palavra tenha alcançado alguém com algum entendimento, provocado algum discernimento, trazido algum rasgar de véu para a cognição blindada de tantas pessoas que não conseguem enxergar, mesmo que ficaram possessas por tudo isso, que já não sabem nem quem são e que são levadas por todo tipo de vento de doutrina, de loucura, de maluquice, ou por todos os cegos guiando outros cegos para o mesmo abismo. Tem piedade. Eu te imploro com o meu coração singelo, quebrantado e contrito. Tem piedade. Permite, ó Espírito Santo, que o que eu esteja dizendo seja compreendido, seja entendido. E que muitos véus sejam rasgados do entendimento daqueles que até então estiveram impedidos de entender. É o que eu te imploro. Em teu nome, Jesus.